Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre os santos, eu vim falar um pouco sobre uma carta de São Padre Pio a uma filha espiritual. São Padre Pio, no início da carta, ele vem conversar com a sua filha, ele vem falar para ela sobre o desejo que ela tinha de ver ele. Imagina só como aquelas pessoas que eram filhas espirituais de São Padre Pio desejavam muito estar na presença dele, porque naquele tempo as pessoas conversavam muito por cartas. E hoje, para nós, seria uma grande dificuldade, principalmente quando você quer conversar alguma coisa espiritual, assim como os filhos espirituais de São Padre Pio desejavam. Desejavam contar muitas coisas, mas infelizmente não podiam porque só era por cartas e tinha que resumir o máximo possível. E aquela filha espiritual de São Padre Pio, ela queria contar várias coisas a ele. E São Padre Pio, ele disse que esse desejo dela era um desejo muito santo, que essa vontade dela era uma vontade boa. Mas São Padre Pio, ele também veio falar o outro lado da moeda. Muitas vezes a gente tem desejo santo dentro da gente. A gente tem vontade santa, mas o inimigo de Deus, ele pode usar esse nosso desejo, essa nossa vontade contra nós. Porque se esse desejo ele é alimentado, ele vai crescendo, como São Padre Pio ele disse à sua filha, se ela alimentar esse desejo de querer ver ele, de querer estar na presença dele, aquilo pode ser usado como artimanha do inimigo de Deus para derrubar ela espiritualmente. São Padre Pio ele fala assim: o diabo, como você sabe, é um grande artifício do mal, a que ele se dedica há muito tempo. Quando perceber como você deseja isso ardentemente, ele poderá enganá-la por alguma ilusão ou aparição diabólica, disfarçada em anjo de luz. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com os nossos desejos. Mesmo que esse desejo pode parecer muito santo, se a gente não tiver o auxílio do nosso diretor espiritual, a gente vai cair. Porque muitas vezes a gente é enganado. O inimigo de Deus, ele nos engana. E essa é a importância do nosso diretor espiritual. É importante para cada cristão ter um diretor espiritual. Aqui no Missão Católica nós temos o Padrinho Marcelo, que é o nosso diretor espiritual, que nos ajuda espiritualmente a vencer as artimanhas do inimigo de Deus, que são muitas contra a gente. Mas essa filha espiritual de São Padre Pio, ela também passava por muitas dificuldades. E uma das dificuldades que ela tinha era de não ter, segundo ela, forças para vencer as artimanhas do inimigo de Deus. Aquela mulher, ela tinha muito medo de não resistir, ela tinha medo de cair. E São Padre Pio, ele falou para ela, comparou aquilo que ela estava passando com São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, uma vez, nas suas cartas, ele vem falar que rezou assim: afaste de mim, Senhor, as tentações. Muitas vezes a gente não se sente capaz, a gente acha que não vamos conseguir vencer e nós achamos que vamos ser derrotados. E a gente pede ao Senhor que Ele afaste da gente aquilo para que a gente não caia na tentação. Mas o Senhor, Ele usa de várias formas para que a gente saia vencedor daquilo. Assim como Ele fez com São Paulo Apóstolo. E São Padre Pio, como ele era um santo místico, ele só lendo a carta, escrevendo a carta para aquela filha, ele conseguiu saber o pensamento dela. E olha só o que ele disse, que ela estava pensando. Pai, mas São Paulo era santo, estava repleto do Espírito Santo e, portanto, não tinha nada a perder, enquanto, por outro lado, eu me vejo fraca e exausta em espírito, o que é precisamente a razão pela qual temo ser vencida. Olha só, ela não se achou capaz na humildade, ela aqui se comparou na humildade. Mas São Padre Pio, ele leu o pensamento dela e deu essa resposta a ela. Muito bem, mas o Senhor não nos diz que Ele é fiel e prometeu nunca permitir que sejamos vencidos? Deus é fiel e não a deixará ser tentada além das suas forças, mas com a tentação também providenciará o meio de fuga que você pode suportar. Esse é um grande conselho que São Padre Pio ele deu a essa filha espiritual e hoje ele vem dar a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.